convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 15. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o significado da Páscoa e o que ela representa para nós. E parece estranho falar sobre a Páscoa, uma narrativa que está no Novo Testamento da paixão de Cristo, do caminho da cruz, da morte, da crucificação na cruz, do sepultamento e da ressurreição. E parece ser estranho olhar para o primeiro livro da Bíblia, mas a gente vai entender que a Páscoa de Deus, a libertação de Deus, a aliança de Deus, ela não aconteceu só ali naquele momento, mas ela foi construída. E a gente vai entender o significado disso lá no livro de Gênesis, para entender também o significado sobre as nossas vidas. Nós vamos ler do versículo 7 até o final do capítulo 15. Antes de ler, eu quero dar uma pequena introdução para a gente entender melhor esse texto. É o seguinte: o livro de Gênesis é uma história contada por Moisés. E Moisés está contando essa história para o povo de Israel antes deles entrarem na Terra Prometida. Então o povo de Israel tinha estado no Egito por mais de 400 anos, cerca de 430 anos, e o final desses anos foram todos de escravidão e opressão. Então imaginem que durante todo esse tempo eles foram convivendo com falsos deuses, com idolatria, com uma outra cultura, e de repente eles precisavam saber de uma coisa: quem era o Deus deles e quem eles eram em Deus. E por que Deus os faria cruzar o Rio Jordão e tomar a terra prometida? E para esclarecer isso, Moisés conta a história do próprio povo, a história de Deus. Ele começa lá da criação, depois ele vai para o pecado, e depois ele começa a mostrar como Deus fez um plano para redimir todas as coisas. Esse plano começa lá no jardim, quando Adão e Eva pecam. Deus vem e mostra as consequências do pecado, e na hora que ele fala para a serpente, ele fala o seguinte: porque você fez isso, enganando Adão e Eva, maldita é você entre todos os animais, você rastejará no chão, sobre o pó da terra. E de repente Deus parece que muda a linguagem, e ele fala contra o mal, ele fala contra Satanás, ele fala contra o enganador desse mundo, e ele fala que ele vai ser derrotado. E Deus faz uma promessa, ele diz assim: eu porei inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher, e um dia o descendente da mulher pisará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E dali, a partir daquele momento, Deus estabelece que Ele mesmo preservará uma linhagem santa, de onde virá um descendente que esmagará o mal, passando por sofrimento para fazer isso. E a história de todo o livro de Gênesis é a história de Deus preservando essa santa semente no meio do mal. Noé é a preservação da santa semente, Abraão é a preservação da santa semente. E quando Deus estabelece a aliança, é essa santa semente que um dia derrotaria o mal. E em Jesus Cristo essa promessa se cumpre, certo? Então agora, no capítulo 15 que a gente vai ler, Deus já tinha tirado Abraão de uma terra de idolatria, tinha se apresentado para Abraão como verdadeiro Deus, e Deus tinha feito promessas a Abraão. Olha Abraão, na verdade ainda era Abrão, vocês vão ver no texto, Deus ainda não tinha mudado o nome dele. Olha Abrão, toda essa terra será tua, toda essa terra será dos seus descendentes. Abrão confia nisso, mas de repente, depois de tantos anos, ele questiona Deus: como o Senhor vai fazer isso? Como eu posso saber que isso vai se cumprir se eu mesmo não tenho filhos? Se eu já sou velho, se minha esposa já é idosa, e nós nunca tivemos filhos, e quando eu morrer, a minha herança vai para o meu servo mais destacado, alguém que nasceu na minha casa, mas que não é meu filho.
Então Deus faz algumas coisas para mostrar para Abrão que ele realmente cumpriria essa promessa. E o texto que a gente vai ler agora é um texto de aliança. E a gente vai entender o que ele tem a ver com a Páscoa. Olha lá, Gênesis 15, do versículo 7 em diante. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa. Passou por entre os pedaços de animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Aqui Deus está confirmando, e olha a linguagem que Deus usa. Ele não diz eu darei, aos seus descendentes eu dei, isso já é consumado. Mas o que tem a ver a terra prometida, o que tem a ver esse sacrifício, o que tem a ver a tocha passando pelo meio dos animais com a Páscoa? Vamos lá, vamos entender esse texto. Deus usou elementos da cultura de cada tempo para falar com as pessoas. E à medida em que Deus falou, Ele foi se revelando, certo? E Ele diz o seguinte para Abraão: Abraão, essa terra será dos seus descendentes, mas antes eles irão para uma terra estranha e lá eles passarão cerca de 400 anos. Moisés arredonda esse número. Eles serão estrangeiros, depois escravos e depois oprimidos. Mas eu vou libertar eles de lá e trazer para cá. Jesus Cristo mesmo diz que todo o Antigo Testamento aponta para Ele. E Deus usa a nação de Israel para apontar para a obra que Ele estava fazendo na humanidade toda. Nós, assim como o povo de Israel, somos estrangeiros nesse mundo. Nós, assim como o povo de Israel, somos escravizados, não de uma nação, mas de um estado, de uma circunstância que é o pecado em nossa vida. Pelo pecado nós somos escravizados e oprimidos. Mas Deus faz a sua obra para nos tirar dessa escravidão e nos colocar no seu reino. A terra prometida aponta para o reino de Deus, que vai se consumar quando Cristo voltar. E agora nós vamos falar desse sacrifício no altar, que aponta para a forma como Deus libertou você do pecado. É o seguinte, quando a gente volta um pouquinho o texto, Deus chama Abraão para continuar a conversa com ele e diz assim: Abraão, construa um altar. E Abraão construiu um altar a Deus de pedras brutas, perto dos carvalhais de Manre, e ali Deus estava conversando com Abraão, e de repente Abraão se questiona Deus: Deus, você está me prometendo tudo isso, mas que certeza eu posso ter? Eu não tenho descendente. Deus, eu não vejo nada adiante que diga que isso vai acontecer. E ele usa o nome de Deus
que é Adonai Yavé, que significa Deus poderoso. Ou seja, Abraão não estava duvidando de Deus, mas ele estava questionando as circunstâncias. Então Deus, no altar, diz assim: Abraão, traga-me. Olha o que o texto diz. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Por que Deus pediu isso? Naquele tempo, os reis faziam aliança entre si, ou os reis faziam aliança com o povo, e a palavra que é aqui usada não é fazer. Para nós, ela é traduzida com fazer porque é o que a gente entende. Mas no hebraico original, a palavra é cortar. Então, se o texto tivesse escrito assim: Abraão, traga os animais que eu vou cortar uma aliança com você, a gente não entenderia. Mas naquele tempo, cortar a aliança era fazer uma aliança. Não é esse tipo de aliança que a gente usa. Mas que tipo de aliança que era? Era assim: quando um rei queria fazer uma aliança com o povo, ou com outro rei, eles sentavam, conversavam e estabeleciam os termos. Olha, eu me comprometo com isso, 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 e você se compromete com isso, com isso, com isso. Aí o que eles faziam? Eles pegavam animais, sacrificavam animais e cortavam eles ao meio. E faziam uma fila de animais cortados, metade de um lado, metade do outro, como se eles fossem desencaixados. E as duas partes, depois de fazerem um acordo, passavam pelo meio dos animais cortados. Isso era cortar a aliança. E quando eles passavam, o compromisso era o seguinte: eles estavam dizendo o seguinte: eu disse o meu compromisso e eu passei pelo meio dos animais. E tinha 2 significados. O primeiro era que eles estavam juntando aquilo ali, ou seja, fazendo aliança. E o segundo e principal era: o compromisso é o seguinte: se eu descumprir as palavras que eu falei, que o meu destino seja o mesmo destes animais sacrificados. Eu me comprometo com a minha vida a cumprir aquilo que prometi. Certo? Era esse tipo de aliança, não era tipo um acordo verbal. A gente sabe que hoje, se não for muito bem documentado, é facilmente quebrado, e até se for documentado. Antigamente a galera falava, não, a coisa era no fio do bigode, para dizer era sério, se alguém desse a palavra, se cumpria, mas naquele tempo era mais sério ainda. O compromisso era um compromisso de vida. 2 pessoas faziam um acordo e passavam no meio de animais mortos, e esse passar significava que, se eu descumprir o que eu prometi, o meu destino será o desses animais. Quando a gente olha lá para o livro de Jeremias, tem um trecho específico que Deus diz assim, eu farei com o povo o que eles fizeram com os animais no momento em que eles fizeram a aliança comigo. Porque naquele momento as pessoas fizeram esse tipo de aliança com Deus e elas quebraram a aliança. Certo? Então Deus diz assim para Abraão: Abraão, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Deus só fala isso, porque traga-me, porque ele está diante daquele altar que Abraão tinha construído, aquele altar onde estava naquele momento a presença de Deus. E olha o que o texto continua dizendo: não tem instruções além disso. Abraão já sabe o que tem que fazer. Quando Deus diz isso, Abraão, acostumado com isso, já sabe o que tem que fazer. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Então ele fez o que Deus tinha prometido. E que, quando isso aconteceu? Durante a noite. O momento em que Abraão teve essa conversa com Deus foi durante a noite. E o que a gente pode interpretar do texto é que assim que o sol raiou, Abraão se ocupou disso. Trouxe os animais à presença do altar, os cortou e os enfileirou e começou a esperar. E começou a esperar. E o dia começou a passar e nada acontecia. O sol começou a brilhar forte e nada acontecia. E o texto segue dizendo assim, as aves, porém, as aves, porém, ele não cortou. Só para explicar.
cabra, novilha, ele cortou esses animais maiores, e a pomba e a rolinha ele não cortou, ele só desnucou ela, colocou uma de um lado e outra de outro, porque eles eram animais menores, eles não eram cortados no meio, certo? E aí o texto segue dizendo assim, ó, nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Então, durante o dia, o que aconteceu com o patriarca é que ele ficou ali, esperando para ver qual seria o próximo passo de Deus, qual seria a próxima coisa que Deus ia fazer, e o tempo foi passando e começou a demorar tanto, que as aves de rapina começaram a descer para comer esses sacrifícios. Talvez corvos, ou algum tipo de falcão, ou gavião, ou águia, começaram a descer, e Abraão passou o dia enxotando esses animais para que eles não profanassem aquele sacrifício, mas aquele lugar estava sendo atacado pela demora de Deus, e o dia vai passando, e o dia vai passando, e aí o texto segue dizendo o seguinte: ao pôr do sol, o dia estava acabando, Abraão já estava esgotado em suas forças, ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Ele estava lá, ele estava aguardando o compromisso de Deus, ele estava aguardando o agir de Deus, mas ele passou o dia espantando aquilo que se levantava contra, e ele chegou à exaustão a ponto de cair no sono, e nesse momento, o Senhor causou trevas e escuridão sobre aquele lugar. Antes de Deus falar, aqui tem uma coisa muito interessante. Existem momentos em sua vida que parece que Deus não está falando? Existem momentos em sua vida que parece que as coisas não irão acontecer? Existem momentos na sua vida em que parece que você está chegando à exaustão? Em que você talvez se questione, será que Deus realmente cumpre a sua aliança? Será que Deus realmente está conosco? Será que Deus realmente é fiel à sua palavra? Existem momentos em que você chega à exaustão, e existem momentos que as trevas tomam a sua vida, a ponto de que você não consiga ver a luz adiante, a ponto de que parece que o tempo acabou. Eu fiz o que Deus mandou, eu estou aqui esperando, e o dia já está terminando e nada, e as trevas tomam conta. Por que Deus fez isso com Abraão? Porque ele diz o seguinte: olha, os seus descendentes serão escravos, serão oprimidos. E quando Moisés estava contando isso para o povo de Israel, era da escravidão que eles se lembravam. Se você lembrar da história, eles foram libertos quando eles perderam a esperança e disseram: Deus, a gente não aguenta mais, a gente vai morrer, os nossos filhos estão sendo jogados no Nilo, não existe mais esperança para nós aqui. De repente eles se lembram de Deus e clamam pelo nome de Deus. Tudo isso Deus estava mostrando para dizer que aquele povo que seria liberto passaria por densas trevas antes da ação de Deus. Mas não eram as circunstâncias que determinavam a verdade, sim o que Deus tinha dito, a promessa que Deus tinha feito. E Deus faz de propósito densas trevas. Abraão não vê mais nada, Abraão não tem mais forças, ele não consegue. E aí o texto segue dizendo, versículo 12, ao pôr do sol Abraão foi tomado por sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, nesse momento de escuridão, nesse momento de trevas, o Senhor diz, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, assim como eu e você somos estrangeiros nesse mundo, cidadãos do reino que vivem aqui, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, e assim a nossa vida de escravidão e opressão pelo pecado, o nosso e o pecado do mundo, o pecado geral. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, Deus exercendo a sua justiça, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus descendentes e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração aqui nesse tempo conta o tempo de 100 anos, certo?
na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Ou seja, esse texto também revela que é como se existisse uma medida de maldade que Deus tolera, o cálice da ira. E isso também mostra para o tempo em que Jesus vai voltar. Existe uma medida da maldade, Deus diz, daqui não passa, certo? Isso acontece de maneira geral e também para nós. E aí vem o versículo 17, diz assim, ó: depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços de animais. Isso aqui é chamado de teofania. É uma forma que Deus escolheu para se mostrar no momento. Ele não se mostra pessoalmente, mas ele escolhe alguma coisa. Para Moisés, por exemplo, foi uma sarça ardente, uma árvore que queimava sem se consumir. Neste momento, para Abraão, Deus se revelou como uma chama que soltava muita fumaça e uma tocha. E o texto diz que esse fogo passou por entre os pedaços. E aí eu pergunto para você, quem passou? Deus. Abraão passou? Não. Por mais que naquele tempo as duas partes se comprometessem, esse é um compromisso unilateral, é um compromisso de uma pessoa só. Deus mostra a incapacidade de Abraão em ser forte, Deus mostra a incapacidade de Abraão em cumprir a sua parte, fazendo com que ele se cansasse, com que ele não desse conta, com que ele caísse no sono, com que ele fosse envolvido em trevas e desesperança. E aí nesse momento em que Deus acaba com a esperança de Abraão, ele se revela e ele diz: eu passo, e o meu compromisso de cumprir aquilo que eu prometi é com a minha própria vida. Deus empenha a sua vida no cumprimento da sua própria promessa. Essa é a garantia que Abraão tem. Abraão perguntou: Deus, que garantia eu posso ter? Senhor poderoso. Deus passa no meio dos animais e diz: Abraão, a tua garantia é a minha vida. Eu empenho a minha vida para dizer que eu cumpro, eu libertarei da escravidão, e eu colocarei os teus descendentes, e essa terra já é deles, porque a minha vida está empenhada nisso. E assim Deus cumpriu. Deus mesmo se oferece como garantia de cumprimento da aliança. O que é que isso tem a ver com a Páscoa? O que é que isso tem a ver com a Páscoa? Você já ouviu dizer que o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança? Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, e hoje a gente vai celebrar a ceia. E na ceia, a hora que a Daline for ministrar, ela vai levantar o cálice e dizer: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aliança cortada, uma aliança de sacrifício. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Por exemplo, Deus estabeleceu que o povo de Israel deveria sacrificar cordeiros para poder entrar na presença dele, para ser purificado do pecado. E no Novo Testamento a gente vê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estabeleceu que colocaria sua presença no Santo dos Santos, e quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário se rasga, e Deus sai do Santo dos Santos para habitar em nossas vidas. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E como é que esse texto de hoje aponta para Cristo? Como é que esse texto de hoje aponta para mim e para você? Primeiro, ele nos mostra que nós somos incapazes de cumprir a nossa parte. Se você acha que você se salva por suas obras, se você acha que você se salva por suas competências, saiba que o padrão de santidade que Deus exige é o padrão de Jesus Cristo. E aí eu pergunto a você: você consegue ser igual a Jesus? Não, em nem uma coisa nós nunca conseguimos ser igual a Jesus. Esse é o padrão. Deus mostra a Abraão que ele não seria capaz, e assim nós também devemos reconhecer que não somos capazes.
Abraão e seus descendentes quebraram a aliança por várias vezes. Deus havia prometido em outros momentos que se eles quebrassem a aliança, eles morreriam. Deus mata justamente essas pessoas, mas não nelas mesmas, na cruz de Cristo. Essa aliança cortada aponta para aquilo que Jesus fez na cruz. A aliança de reconciliação que nos tira da escravidão do pecado e nos coloca no reino de Deus, nos torna filhos de Deus, é cumprida em Jesus Cristo. A nossa parte dessa história foi quebrar ela. A nossa parte dessa história foi vacilar. A nossa parte dessa história foi o pecado. A parte de Deus foi aceitar a consequência em nosso lugar. Deus diz para Adão e Eva: não comam do fruto, se vocês comerem certamente morrerão. Eles morrem na cruz de Cristo. Em Jesus, Deus cumpre a aliança que Ele fez com Ele mesmo. Deus cumpre a palavra que Ele mesmo prometeu. E é isso que a gente celebra na Páscoa. Deus não te quer encerrado no pecado. Deus não te quer aprisionado na morte. Deus não te quer na escravidão da carne e desse mundo. E Ele sabe, tem convicção de que você não pode se libertar sozinho. Por isso Ele mesmo estabelece os termos e Ele mesmo cumpre e Ele mesmo aceita o preço pelos seus erros. Deus se comprometeu, nós falhamos e Ele aceitou a culpa da falha em nosso lugar. Agora, para a gente encerrar, quando Moisés conta para o povo de Israel, que Deus disse assim para Abraão: Abraão, essa terra será dos seus descendentes, mas hoje não, porque a medida da maldade dos cananeus ainda não atingiu o seu limite. Quem eram os cananeus? Os cananeus eram todos os habitantes daquela terra. Deus estava esperando que a medida da maldade atingisse o limite para usar a nação de Israel como instrumento de juízo de Deus. Em vários momentos da Bíblia, Deus derramou o seu justo juízo. Por exemplo, no dilúvio, Deus, que tinha dado o fôlego de vida, tira de volta esse fôlego, porque tudo isso estava sendo usado para o mal e para a perversão. Mas Ele preserva Noé. Depois Ele promete que nunca mais enviaria o dilúvio, e agora a nação de Israel era um instrumento do juízo de Deus. Mas em Jesus, isso não acontece mais. Sodoma e Gomorra também. A maldade de Sodoma e Gomorra atingiu o ápice e de repente aquele cálice cheio de ira, Deus derramou sobre aquelas duas cidades. De volta as obras delas, e elas foram destruídas. A nação de Israel agora era um instrumento de juízo de Deus, mas em Jesus isso termina. O que a gente precisa saber sobre essa parte da ira? Imagine o seguinte, que existe na presença de Deus um cálice de ira. Esse cálice é enchido com a perversão desse mundo. Deus diz: minha é retribuição, a mim pertence a vingança. As nossas maldades, os nossos pecados, as nossas injustiças estão nesse cálice. E um dia, Deus derramará esse cálice, esse é o dia do juízo. Sabe quando Jesus está no Getsêmani e chora e diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É o cálice da ira de Deus que Ele beberia na cruz em nosso lugar. Por que é necessário que esse cálice exista? Porque se Deus não derramar a sua ira contra o pecado, Ele é injusto. Se Deus simplesmente perdoasse tudo, sem que houvesse retribuição, Deus estaria sendo injusto. Pense comigo, imagine alguém que
que abusou de crianças. Se essa pessoa for presa e ficar presa a vida inteira e apanhar todo dia na cadeia, vai compensar o que ela fez? A justiça vai ter sido feita? Não vai. É preciso que haja uma justiça divina. Então, Deus está retendo a sua ira, a sua justa ira, a sua justiça, até o tempo certo, o tempo em que ela atingirá o limite. E nesse dia, Deus derramará a sua ira. Nesse dia, o inferno se tornará conhecido. O inferno não é o fogo do diabo, o inferno é o fogo da ira de Deus, da justiça de Deus. Para onde Deus vai mandar também o diabo para sofrer. Ele não é o rei do inferno, ele é um sofredor, assim como aqueles que vão para lá com ele. Na cruz, Jesus bebeu essa ira em seu lugar. Agora o que você precisa saber? Se você acha que não precisa de Jesus, você diz para Deus o seguinte: Deus, eu não quero Jesus, eu bebo essa ira sozinho, eu encaro a tua ira sozinho. Mas se você entrega a sua vida para Cristo, saiba que o que acontece é que a ira que era para você é lançada sobre a cruz de Cristo. Os seus pecados não vão ficar sem retribuição, mas Deus te ama a tal ponto que Ele retribui os seus pecados em Cristo. Não é que, você entregou sua vida a Cristo e Deus simplesmente deixou para lá. Não, Ele não deixa para lá, Ele vai retribuir. Na mesma medida e de forma justa. A questão é que se você diz assim: eu entrego a minha vida a Cristo de todo o meu coração, você está morrendo com Cristo na cruz, os seus pecados estão sendo julgados na cruz. Por isso, quando a gente toma a ceia, para lembrar da Páscoa, nós fazemos parte do que Cristo fez, nós estamos nos tornando morte com Cristo, morte na cruz para o pecado, e o preço dos nossos pecados está sendo pago, porque Deus aceitou o preço em nosso lugar, porque Deus fez uma aliança e nós quebramos e Ele cumpriu. Mas se você rejeita essa aliança, você está dizendo: Deus, eu enfrento sozinho. A questão sobre Abrão é o seguinte: Abrão não precisou fazer nada, ele apenas creu em Deus. Ele teve fé verdadeira, e pela fé ele obedeceu e foi aonde Deus mandou. E o texto bíblico diz que a fé de Abraão é quem foi lhe creditada por justiça. Abraão não fez tudo certo, ele apenas creu, ele apenas se entregou. A nossa resposta diante da Páscoa, a nossa resposta diante da cruz, a nossa resposta diante da ceia deve ser essa: apenas creia, que você está tomando em suas mãos o corpo de Cristo, e ao comê-lo, você faz parte da morte de Cristo, os seus pecados estão sendo julgados na cruz, e você morre para o pecado. Quando você bebe o sangue de Cristo, você está passando nessa nova aliança, para uma vida eterna. E ao morrer com Cristo, você não permanece na morte, mas Deus, assim como ressuscitou Ele, ressuscita você para uma nova existência. Agora o pecado não domina mais sua vida, você se arrepende. Quando você erra, você reconhece. O pecado não agrada mais o seu coração, pelo contrário, ele te desagrada, porque você morreu para ele. A Páscoa comunica que Deus fez uma aliança, que nós quebramos essa aliança, e que Deus pagou o preço por nós termos quebrado essa aliança. Ele mesmo nos reconciliou com Ele. Nós não fomos, Ele veio, Ele cumpriu e Ele reconciliou. Lembre que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Lembra que toda a história da redenção se cumpre em Jesus.
lembre que Deus mesmo se fez morte em nosso lugar. Lembra do texto de João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, o resumo da Bíblia? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quando a gente segue e chega no versículo 19, o texto diz assim, ó: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Que essa não seja a nossa vida. Que a gente não ame as trevas, que a gente não viva dizendo: eu não preciso de Jesus, eu quero continuar nas minhas trevas. Deus, eu mesmo encaro a tua ira. Que a sua vida possa ser vivida na luz. Se hoje existem dificuldades e trevas na sua vida, se hoje você está enfrentando tempos de dificuldade, saiba que Deus não mudou, não muda, e Ele continua contigo. E no momento em que você entregar tudo a Ele, você vai ver Ele respondendo. Desista da sua força, você não consegue. Desista das suas obras. Não há nada que você possa fazer para mover o mundo, mas Deus pode todas as coisas. E a Páscoa tem essa mensagem: nós somos pecadores, mas nós somos muito amados. Amados ao ponto de Deus entregar Jesus. Para terminar, eu quero propor uma pequena reflexão. No versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho. Faça esse exercício comigo, talvez você consiga imaginar bem. Imagina o seguinte: você tem um dilema ético. O dilema da linha do trem é um dilema ético bem conhecido. Você tem uma linha de trem e uma alavanca. O trem está vindo e você tem a alavanca na mão. Se você puxar a alavanca, o trem vai passar por cima de uma pessoa. Se você não puxar a alavanca, ele vai passar por cima de 5 pessoas. O que você escolheria? Só tem 2 opções: puxa a alavanca e mata 1, não puxa a alavanca e mata 5. É mais fácil decidir matar uma pessoa só, é ou não é? Se é para decidir, que seja pelo mal menor. E se fosse uma pessoa num lado e 10 do outro? Você não conhece ninguém, não sabe da história delas, o que seria mais fácil? Ou o que seria menos difícil? Que uma pessoa morresse ou que 10 morressem? Se fosse uma ou 100? Agora, se essa uma pessoa fosse um filho querido, se essa uma pessoa fosse alguém que você ama, e 100 desconhecidos, para mim, se fosse o meu filho e o mundo inteiro, que o mundo morra. Se fosse o meu filho ou vocês, que vocês morram. Eu não puxaria a alavanca para matar meu filho e salvar vocês. Porque eu amo meu filho. E não amo vocês como amo meu filho. Agora vamos olhar de novo para esse versículo. Porque Deus tanto te amou que deu Jesus para morrer no seu lugar. Percebe a força disso? A gente fala esse versículo no automático. Mas esse é o seu valor. Esse é o amor de Deus por você. Porque Deus é uma decisão que ela não é ética, ela não é moral, ela não tem a ver com filosofia, ela tem a ver com amor. Porque Deus te amou de tal forma que Ele pegou o seu Filho amado, colocou na linha do trem e puxou a alavanca para que a sua vida fosse poupada. Este é o amor de Deus por você. Eu não consigo te amar como eu amo o Emanuel e a Elis, e como eu amarei o Tito que vai nascer. Eu não consigo te amar desse jeito, mas Deus consegue te amar do jeito que Ele ama Jesus. Essa é a mensagem da Páscoa. Amém?